Bom dia, profeta Vanderlei, mais uma mensagem. Arautos do Rei, vem, entrega tua a vida. Mais uma mensagem. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais longo que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Fazer uma oração aqui para nós começar a mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Cristo, essa mensagem possa atingir todos os moradores da face da terra, não só por mim, inclusive os do YouTube, que não está quase pegando, e tem meu YouTube, o Zap, a porta vai fechar, e a morte também. Aproveita, salvação é hoje, é agora, não é depois não. É o que eu te peço em nome de Cristo, amém. O título da mensagem é Sinais, engano
e a Bíblia. O dia da salvação é hoje. 2 Coríntios 6, 2. 2 Coríntios 6, 2. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da sua salvação. Não é depois, não é amanhã, é agora, porque amanhã pertence a Deus. A porta da graça está se fechando. Muitos adiaram, como o Félix e o rei Agripa, e aí quando eles foi querer, já não teve mais jeito. Muito bem. Apocalipse 8, 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas se tornou em amargas. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, porque bebeu. Então, o que acontece? Isaías 9,14, Deus diz: vocês beberão uma coisa amarga como o fel. Pessoas que não quis nada com eles. Tá vindo um negócio para a terra, agora no final do ano, parece que ele dá 5 quilômetros de comprimento, e ele vai atingir a terra e vai vir atingir também o Brasil. É o El Niño, que no ano 1878 matou 50 milhões de pessoas quando ele caiu na terra. Vai causar enchentes, pessoas vão fugir dos países, vai ter falta de energia, a seca apocalíptica, vai ter falta de alimento, falta de água em vários países. O El Niño é uma corrente d'água do Pacífico, a região do Equador, afeta o mundo inteiro. No Brasil, as regiões mais afetadas vai ser o sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Secas, temporais de chuva, temperatura altíssima no final deste ano agora. Incerteza leva países do mundo. A história, estocar alimentos, águas, o Oceano Pacífico aquecendo, causando um colapso mundial, pode mudar a história da humanidade. Lucas 21, 11. 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 O título da mensagem é Os Enganos e os Últimos Sinais, e os Sinais e a Bíblia. Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências haverá também, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e prisões, e
conduzindo à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome. Vós sucedera isto para testemunho, propondo, pois, em vossos corações não não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos oprimirem. Mas é estudando a Bíblia, hein? Estudando a Bíblia. Muito bem. E aconteceu um terremoto no Chile que atingiu São Paulo agora. Muito bem. Agora, Romanos 8, 22, a criação e tudo que está na terra geme, tudo desde o princípio suporta dores e angústia, tudo por causa do pecado até hoje. Os 4 cavalos do Apocalipse 6:8 fala que o último cavalo amarelo, que vai ter autoridade, a morte e o inferno acompanhava, e ele tem autoridade para matar com a fome, a praga, a peste e a espada, 1/4 parte da população da terra. E Apocalipse 9, de 18. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte das pessoas, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía das suas bocas. Deixa eu ver o que mais. Saía da sua boca. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dado que não fizesse dano a erva alguma, mas tão somente aqueles que têm a marca da besta. Eles sofrerão dor como de escorpião, e eles procurarão a morte, e a morte vão fugir deles. Os conflitos militares, desastre, vai acabar com milhões, juntando os mártires sobre quantos vão morrer ao todo, dá 5 bilhões de pessoas. Já falei. Vai ter gente que vai estar vendendo muita água nesse tempo. Esse meteoro gigante, maior que ele chama Atlas, que caiu em 29 de dezembro de 1798, um cometa. Seu tamanho é 5 quilômetros da agora. Os componentes que ele tem químicos níquel, cloreto, não sei o que, outros elementos, e se ele cair nas águas, ninguém vai mais poder beber água. Uma estrela que chama absinto. Absinto era uma planta no Oriente Médio que se amargava ao beber junto com a água, morreria. Era uma planta que era símbolo do juízo de Deus. João diz, vai cair, somando tudo, dá mais de 5 bilhões. Hebreus 12, 29. Hebreus 12, 29.
Hebreus 12, 29. O título da mensagem é Os Sinais, os Enganos e a Bíblia. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Os filhos de Arão, que não queriam nada com Deus, Adab e Adabil, veio um fogo consumidor e consumiu eles. O fogo consome rápido, igual um fogo de uma casa rebuçada de palha. A internet tem mais de 6 bilhões. A imagem da besta vai fazer prodígios. Apocalipse 16, 12. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos muito semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que fazem prodígios e sinais para enganar o povo e vão às vezes do mundo inteiro com o fim de uni-lo para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, que é o mundo unindo, dizendo que é para dar jeito em tudo, que nem Lúcifer fez no céu. Mas a Bíblia diz que é para o dia do Deus Todo-Poderoso. O futuro, quanto a tecnologia receba contra a humanidade, acabar com tudo. Mas a Bíblia não diz, é a volta de Jesus. Mais de 300 vezes fala no Novo Testamento e 1.500 vezes no Velho Testamento, que Jesus vai voltar segunda vez e todo olho o verá. Tem até o filme mostrando que vai acontecer. Daniel 2,34, essa união deles, as canelas de ferro, os pés de barro da estátua de Nabucodonosor. Que em Apocalipse 17, 3, vi sair uma besta do mar com uma mulher prostituta, com o nome na testa, Babilônia, a grande mãe meretriz das abominações da terra, com o cálice da sua prostituição na mão. E em Jeremias 52 fala que Babilônia tinha um copo na mão que embriagou todas as nações. Uma besta de 7 cabeças, respeitando os irmãos católicos, é Roma, que mudou a Bíblia, 860 capítulos em 321 com Constantino e o Papa Eusébio, e o 10º mandamento que fala na família não desejar a mulher do seu povo partiu no meio. O 4º sábado colocou o domingo o 3º e tirou o 3º, não tomar o nome do seu Deus em vão. E o 2º colocou para adorar imagem de estátua. E as pessoas falaram, já que está adorando imagem de estátua por todo lado, vamos fazer uma estátua para Satanás? Qual é mais pecado? Adorar uma estátua de Satanás ou uma imagem? Tudo é pecado. Que o 2º mandamento diz, não fará para ti imagem de escultura, nem coisa nenhuma, nem semelhante, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra, nem dentro das águas. Quem se curvar diante dela, não se curve diante dela, porque quem se adorar a imagem será semelhante a ela. E o 1º mandamento diz, não terá outros deuses diante de mim. Então a besta de Apocalipse 13, 1, vi sair do mar uma besta que tinha pés como de urso, boca como de leão, o dragão deu seu poder, que é Roma. E Apocalipse 13, 11, vi sair da terra uma besta que tem 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão. A besta deu seu poder, a sua autoridade, ela faz chover fogo do céu, a terra, e engana todas as nações com prodígios, e faz com que não só dar fôlego à imagem, mas falar, tá os robôs aí falando, né? E morrer quantos não adorarem, cuja aqueles foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Parece tem um espírito sobre vai acontecer, ou você acha demônios não sabe vai acontecer, pelo que se vê destruições em tudo. Ele froja tudo, desde o céu, Eva e Adão. Ele caiu para a terra. Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu por meia hora. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e eles não prevaleceram até que foi expulso do céu a antiga serpente, o dragão, o diabo e os seus anjos. E ai da terra
e do mar, porque o diabo caiu até vós, cheio de cólera e pecado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Cólera é o falso profeta, está lá no Velho Testamento, que arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Em Mateus 24, fazia grandes sinais e prodígios, se possível enganaria os seus próprios escolhidos. O diabo se transfigura em anjo de luz e seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, no qual o fim deles é conforme as tuas obras. Eu falo, mas não vejo. A Bíblia, o anjo, o que ele era um monstro, o anjo de Deus que virou monstro. A terra, os animais, o ser humano, Deus Criador, o demônio usando a inteligência artificial. Deus também usa. Ela tem um lado bom e um lado ruim. A pessoa que escolhe buscar Deus para o bem. Ele anda como o leão bramando e derretendo, caçando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Não é o diabo anda rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E 1 João 4:4. 1 João 4:4. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os vencido, já tem vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, se você já batizou nas águas, tem a divindade, os mandamentos, João 14:15, que só tem o Espírito Santo, quem tem eles, ou quem morre arrependido na último segundo. Você não tem o que temer, que você está preparado. Agora, prodígio e sinais, já falei. Roma e os Estados Unidos vão forçar todos a receber a marca. Eles da besta estão unindo tudo, dois poderes em ação. No céu, Jesus salva. Isaías 8:16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. O coração da lei é o sábado. O sinal de Deus em Ezequiel 20:12. Pelo sinal da besta, Apocalipse 13:16, a besta faz que dá um sinal na mão direita ou sobre a fronte. O sinal de Deus é: santificai os meus sábados, para que servir de sinal entre mim e vós, para que sabais que eu sou o vosso Deus, que eu vos santifico em Cristo, e o Espírito Santo como representante de Cristo, não Papa, nem Maria como intercessora junto a Cristo, que Jesus precisasse do intercessor, ele não procuraria os dos maiores profetas como Moisés, Abraão, João Batista, nem o anjo querubim, o anjo Gabriel. Ele pegaria Deus ou Espírito Santo. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus, certo? E os vivos é que adoram a Deus, entendeu? E Apocalipse 7:2, o anjo que vem do nascente do sol com o selo do Deus vivo, é Cristo, porque ele veio a primeira vez do nascente do sol, e o selo é o sábado. E o domingo vai ser a marca da besta, porque se o dia de adoração de Deus se o da adoração a Deus é um dia, a adoração à besta, o oposto, também tem que ser o dia. E o sinal aqui eu já falei, pelo sinal de Deus que é um dia, o sinal da besta também é um dia. A carta que João Paulo escreveu em 1998, Dias Domini. Você entra na internet que você vai ver. Agora, vamos ver, o anjo dizendo aos 4 anjos que se assentam aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, para não deixar os ventos, a destruição, Satanás, o homem acabar com o mundo, até o evangelho do reino ser pregado, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virão o fim. E as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14:6. O primeiro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. Toda a Bíblia,
antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1,19, o cordeiro que foi morto, a graça no velho e no novo, porque não há salvação sem um derramamento de sangue e uma vida ser tirada, sangue inocente. No velho foram os animais e no novo é Cristo, certo? Antes da fundação do mundo, que 321, Constantino tirou 860 capítulos da Bíblia, o 10º mandamento tirou a metade, o 4º pôs o terceiro domingo, tirou o terceiro e o segundo. Então, 4 mandamentos da Bíblia, 3, os 4 pertencem a Deus, que é os primeiros 4 mandamentos, vertical para cima, e dos 6 tirou um, que foi o 10º, que é não desejar nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Por isso que os casamentos não estão dando certo. E Apocalipse 7:2, até selarmos nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número foram selados, que é de 144.000. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Os salvos e a tribo que passou a ser de Jesus, que era de Moisés e Arão, por isso que fala que a lei dos profetas encerrou a João, porque os profetas já tinham morrido, mas a lei moral e o que eles escreveu, não. Que Moisés e Elias eram da tribo de Judá e passou para a tribo de Levi. Por isso que fala a lei e os profetas. E Apocalipse 11:18, os profetas não encerrou em João, porque chegou a hora de Deus dar aos servos e os profetas o seu galardão e julgar os mortos, destruir os que destroem a terra, se tiver alguém, porque para ir para o inferno tem que ser doido como o diabo. Mas na frente de João viu a porta do santuário, viu vozes, relâmpagos e trovões, certo? Porque é o que está acontecendo agora, Deus julgando lá no céu, para os anjos saber quem está salvo, quem está perdido, desde 1844, que 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8:14, quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. 490 dias Deus deu para o povo de Israel antes de Cristo, que são 70 semanas. Tira essas 70 semanas fora, menos 2.300 tardes de manhã, dá 1.810 anos. Quando Jesus subiu daqui, ele ficou no lugar santo, que ficava o sacerdote, o sumo sacerdote, que Deus vinha uma vez por ano, 40 vezes, foi 40 anos, para julgar. Quem não tinha um pecado confessado era fulminado, que entrava Moisés com sangue do cordeiro puro. E por isso que fala 40 anos te dou por 40 dias. E a purificação do santuário, Hebreus 9:1, agora não mais sangue de bode ou de touro, mas pelo precioso sangue de Cristo, que entrou no santuário para fazer expiação dos pecados e interceder por nós em tempo oportuno. E Hebreus 9:24 também fala. Entendeu? Então, da tribo de Judá, 12.000, Gade, 12.000, Manassés, 12.000, Naftali, 12.000, José, 12.000, Zebulon, 12.000, Rubens, 12.000, Issacar, 12.000, Benjamim, 12.000, Manassés, 12.000, está faltando mais duas, 12.000 vezes 12, que foram os discípulos de Cristo, 144.000, que uns estão dizendo que é literal, mas é simbólico. Porque se for literal e diz que é só os vivos na volta de Cristo, e a estrela na testa, que são uma pessoa ganha para Cristo. A palavra estrelas são mensageiros, nós e os anjos. Aí já são 280.000 pessoas. Se uma pessoa só for ganha para Cristo por um desses mensageiros. Então é simbólico. Todos os salvos, desde Abel, os vivos,
chama remanescente, vai ter a característica de Apocalipse 12, 17. A ira do dragão contra eles que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Vai ter essas três características já da agora, certo? São salvos por Cristo e pôs-se em pé sobre a areia do mar. O rugir de um leão no mato, na floresta, significa duas coisas. Esse território é meu ou está preparado para atacar. Ao Pedro dizer, o leão ruge como leão, mas Jesus disse, maior aquele que está dentro de vós do que aquele que está no mundo. Quando a pregação do evangelho finalizar, está bem perto, a porta da graça fecha, sai a marca do inferno e cai as 7 últimas pragas, já está tendo pitada. A primeira praga, aos portadores marca da besta, vieram úlceras malignas e perniciosas, que a morte vão ser amarrada, Apocalipse 16, 1, e outros vão procurar a vida eterna de mamar de canto a canto, Amós 8:11, e vão dizer como é certo viver o Deus de Dan. Ali mesmo eles cairão e morrerão, porque ninguém faz nada fora de hora e tudo nessa vida passa do dia e da hora, inclusive a salvação e a confissão dos pecados. Tem que ser na hora que você peca e a decisão tem que ser hoje, agora. Não há dia para amanhã, não. Não deixa para buscar Deus depois, que não vai adiantar nada que você está buscando Ele em segundo lugar. A hora que você tiver tempo. Não é dessa forma. Mateus 6:33, pois buscais em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí quem aceitou continua, passa pelo tempo de angústia, que nunca houve, jamais haverá. Em Daniel 12:1, Miguel o grande príncipe, defensor do seu povo, e os seus anjos levantará da terra, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde aquele tempo e jamais haverá. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os outros para o roio eterno. Depois de 1000 anos, para destruir na Nova Jerusalém os perdidos e os anjos caídos do céu, desde lá do céu. E Apocalipse 21, o anjo que desceu do céu com a grande cadeia, a volta de Jesus, que ele vai ficar na escuridão. Joel 2:28, que o sol não vai dar sua claridade, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão no firmamento. E Mateus 24:29, Atos 2:14. Certo, que eles dizem que a lua escurecendo, que vai ter a fome de comida. Não, é a fome. Eis que naquele tempo mandarei fome sobre a terra. Amós 8:11, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Procurarão de mamar de canto a canto. O Espírito Santo só vai ficar naqueles que buscam o estudo da Bíblia, o conhecimento, o testemunho sem medida. Conhecimento, mas o testemunho não ultrapassa o conhecimento. Certo? Mas tem que testemunhar, pregar e aceitar e tiver preparado. E Lucas 21:25, aparecerá sinais no sol, no céu, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. 5 cidades no Rio de Janeiro, o povo está abandonando por causa das praias que está acabando. Certo? E as capitais e cidades tiver tudo na beira da praia, o mar vai engolir, por causa do bramido do mar e das ondas. Se as pessoas não saírem, elas vão morrer, que elas não vão ver a hora. Jesus não falou, deixe tudo e me segue? É um passo, né? Que nem nas Filipinas, que já abandonou mais de 1 milhão de pessoas. Certo? E o Apocalipse 14:6, temam a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João está desenhando aqui o sábado de Êxodo 20, verso 8, porque em 6 dias fez o Senhor o céu,
a terra, o mar e tudo que neles há. E o juiz de Deus lembra Jesus como foi nos dias de Noé, as águas, lembra o Espírito Santo, lembra o batismo e lembra o plano de salvação que foi feito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,19. Certo? E a criação no primeiro dia que Roma pôs o domingo como ressurreição de Cristo, que anulou o mandamento do sábado ou qualquer mandamento, não importa. Por ela ser o corpo e Jesus o cabeça, ela tem o direito de mudar. E o Papa, como substituto do Filho de Deus Jesus, que é Vicarius Filii Dei, também dá Natal Solis Dei. O Natal, 25 de dezembro, foi com Semiras, Tammuz e Nimrod. O filho Tammuz, que Nimrod morreu, e Semiras casou com Tammuz. Ele foi no mato e morreu, e nasceu um pau chamado pinheiro, pau podre. Gênesis 10:8 e Ezequiel 8:14. As mulheres choraram a morte de Tammuz. O 25 de dezembro veio de lá, mais de 4.000 anos atrás. E Apocalipse diz que ficará de fora do céu se não arrepender. Não é só quem mente, é quem ama a mentira. Não tem data na Bíblia para nascimento de Cristo, fechamento da porta da graça, volta de Jesus e a hora que a pessoa vai morrer. Essas 4 coisas, certo? Então, Natal Solis Dei e Vicarius Filii Dei é vice do Filho de Deus, no caso que é o Espírito Santo. João 14:21. Mas o Espírito da verdade, quando vier, ele convencerá a toda a verdade. Quando vier o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Não é nada de Papa, nem Maria de intercessora, não, certo? Agora, os irmãos católicos no mundo todo e os irmãos evangélicos têm direito na salvação. Mas a mensagem do terceiro anjo já, de Apocalipse 14:9, viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fronte, que em breve vai ser o domingo, beberá da cólera da ira de Deus, que é as 7 últimas pragas de Apocalipse 16:1-17, e será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos dos cordeiros. E Apocalipse 17:3, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações da terra. Se igreja no Apocalipse é mulher, a mãe tem as filhas, é igrejas, que não tem as 3 mensagens angelicais, não prega a graça desde os anjos, do velho e do novo e da fundação do mundo, e os mandamentos de Deus para mostrar o meu pecado e a lei induzir a Cristo. E 1 Timóteo 1:8 diz que a lei é de bom aproveito se usar ela da maneira correta, que a lei não é para justo, é para prostitutos, assassinos, mentirosos, mas não para justificar, para mostrar esses pecados, porque a lei, Romanos 3:20, ou 3:20 diz que nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e ela é norma do juiz. Tiago 2:12, de tal modo falai, de tal modo procedei, porque não sabeis que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, no tempo de angústia, que a porta já está fechada, Jesus vai interceder só por aqueles que aceitou ela aberta, e vai abrir a mais 12, que nem muitos falam que ela vai ficar fechada para o povo de Deus, e eles vão enfrentar o pecado de cara a cara. Aí nós não precisávamos de um Salvador, é mentira. Que Marcos 16:15, Jesus disse: eu estarei com vocês até todos os dias, até o fim de quê? Do tempo de graça ou dos séculos, até o fim dos séculos. E Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então vai abrir a mais 12, depois de 1000 anos da Nova Jerusalém, certo? E aí vai fechar para os que não estão aceitando ela agora, e se morrer no pecado também sem arrepender. Entendeu bem? Evangélicos e católicos e pessoas que ainda não aceitou as 3 mensagens angelicais e
a primeira igreja Éfeso e os discípulos de Cristo, há quase 2000 anos atrás, que a adventista foi em 1844, a 7ª e última igreja chamada Laodiceia, com mais 400 igrejas, que lei sábado não é de adventista, nem de judeu, nem de Moisés, porque Abraão, antes de Moisés, Êxodo 18:3, quando ele saiu no quintal, nos carvalhais, ele viu 3 homens vestidos de branco e diz, não sabia que Deus estava nesse lugar, a divindade, certo? E lá no Jardim do Éden, Gênesis 2:1, quando Deus santificou, abençoou e descansou, não tinha ninguém, só tinha Adão mais Eva e a divindade, certo? Ou o domingo, Jeremias 35, nós vamos passar pela angústia de Jacó e ele será liberto dela. Aí, quem escolher esse mundo, os emblemas dessa vida, que ele engana só o remanescente, não será enganado. Sabe por quê? Ele está tentando esse povo, porque a Bíblia, ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Agora, João 5,39 também, só não é enganado esses. Examinais as escrituras e julgais ter nela a vida eterna. E 2 Coríntios, que diz que o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos para que não possa ver, é os que não aceitar o sábado como dia de adoração e sinal de Deus. Lucas 4,16, Jesus, como era de seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e deu o livro de profeta Isaías para ler. Atos 16:13, depois dos cultos ao sábado, o apóstolo Paulo ir para os rios cultuar. E Atos 24:14, o apóstolo Paulo diz, vocês me chamam de seita, não sabem que eu obedeço o Deus dos vossos pais, guardo os seus mandamentos, creio em todos os profetas e todas as escrituras, que a adventista também é chamada de seita. E agora, ele fez 3 tentações para Jesus no deserto, quando Jesus teve 40 dias com fome. Primeiro transformou as pedras em pão, não só de pão vive o homem, porque nem está aí todo mundo querendo enricar, para poder ele deixar o povo, o povo está tomando o tempo que é para Deus, para as coisas que Jesus já está vindo, e não ficar preparado. E a segunda tentação, se atira daqui para baixo, Jesus apontou para cima e pelas escrituras está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Te darei todos os reinos do mundo para me adorar. Jesus também disse, também está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele os servirás. A Bíblia, certo? E Apocalipse 22:19, com a mudança de Roma e a lei. Aquele que tirar, minguar, aumentar uma letra da palavra dessa profecia, Deus tirará a sua parte que está no jardim do Éden, da árvore. E Mateus 5:17, Jesus diz que aquele que cumprir a lei e ensinar será considerado grande no reino de Deus com a justiça deles, a justiça de Cristo. E Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e a lei escrita no meu coração. Provérbio 7:3. Provérbio 7:3. Provérbios 7:3. Provérbios 7:3. Provérbios 7:3. Vamos ver aqui, ó, Provérbios 7:3.
guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da... Viu? A prudência é a palavra. E vamos ver aqui agora, deixa eu ver, Apocalipse 24, de 1 a 14, os sinais, está todos. E Jesus cita a Bíblia, Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração e junto aos mandamentos, e Salmo 119, 97, Salmo 119, 97, Salmo 119, 97, Salmo 119, 97. Ó, quão amo a tua lei e a minha direção em todo, é a minha direção em todo o dia. Agora, Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu bem? Agora, Salmo 119, 97, eu já li. Salmo 119, Salmo 119, deixa eu ver aqui. Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, segundo-me a tua benignidade, em que guardarei os teus testemunhos da tua boca, que é a tua palavra, a Bíblia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E Salmo 129, Salmo 120, Salmo 100, Salmo 140, não é? É Salmo 119, 154. Salmo 119, 154. Salmo 119, 154, não é? Os teus mandamentos é a tua verdade. Eu esqueci aqui onde é que está. Aqui, ó. Aproximam-se os que seguem a tua palavra, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Salmo 119, 150 a 153. A palavra de Deus, velho e novo, e a lei está junta, como a carne e a unha. Certo que Roma mudou. Agora, Hebreus 10, 16, que Jeremias 31, 32, naqueles dias, este é o concerto que farei com eles naqueles dias, imprimirei as minhas leis na tua mente e no teu coração as escrevereis. A palavra sábado fala 140 vezes no Antigo Testamento e 60 vezes no Novo. E a volta de Cristo, 1.500 vezes no Velho e 300 no Novo. E eu já falei,
1 João 2,4, Jesus falou: aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e guardam, esse é o que me amam. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés. Faz uma experiência quando você estiver andando numa estrada à noite, apaga os farol do carro para você ver se você não fica ali parado. Assim é a palavra de Deus. As trevas só tem aonde não tem a luz. A luz chega ou a verdade, as trevas e a mentira somem. Quando Jesus falou que não põe uma candeia debaixo do alqueiro, colocado sobre o monte, e não edifica uma cidade de trás de um monte, e não põe uma candeia debaixo da mesa, ela é colocada no lugar alto que todos possam ver a luz. 4 coisas Jesus usou quando ele esteve aqui. Maria, como pegar nossa natureza pecaminosa, o jumentinho 2 vezes, quando ele saiu de Jerusalém e ele foi para nascer, a cruz de Barrabás e a sepultura de José da Arimateia. Então, não precisa ficar com medo quem está preparado e preparando os outros, porque Jesus é o nosso general. E os anjos é o exército que a Bíblia diz que nas pragas, Salmo 90 diz que as rochas e as fortalezas são seus abrigos, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem a seu respeito para que vos guarde. O teu pão e a tua água lhe será certo, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a seu respeito. E mais, a Bíblia diz que os anjos são administradores daqueles que hão de herdar a vida eterna. Purificação do santuário é porque o pecado começou no céu com Lúcifer e vai terminar no céu também com Cristo, enquanto o juiz está misturado com a graça. Certo? A mensagem do segundo anjo que fala, viu o segundo anjo voando pelo meio do céu, dizendo, caiu Babilônia. Roma e as igrejas e os lugares que não tem um sinal de Deus, o sábado, Ezequiel 20:20, e Lucas 4:16, que Jesus, se ele tivesse abolido, anulado a lei, ele tinha pecado, ele precisava era de um Salvador, e nós comemoramos a ressurreição de Cristo, não é no domingo, anulando mandamentos. Uns dizem que o descanso dele é Cristo, pode ser Cristo morto na sepultura, ele morto não sabe de nada, na sua ressurreição e antes dele morrer e agora. Em Romanos 6:2, quando eu sepulto, que é meu batismo nas águas, o meu corpo, e ressuscito para uma nova vida, como Jesus foi sepultado e ressuscitou no domingo, para uma nova... ressuscitou, e quando ele batizou nas águas e também subiu. Ele batizou porque ele tinha pecado? Não, ele batizou para que nós batizássemos, assim como Deus descansou sem ele ter cansado. Eu falo que Deus, o homem deu canseira em Deus ao ele fazer, e agora está dando canseira nós, imerecivelmente, a salvação de Deus para nos salvar. Por isso que Jesus não ainda veio. Em 2 Pedro 3:7, muitos acham tarde e longânimo a segunda vinda de Cristo. Desde que os nossos pais morreram, as coisas continuam como está, não sabendo que Deus é benigno e longano, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem rapidamente. Deus sabe a temperatura do fogo do inferno, que vai ser esse mundo, que ele diz que o inferno é eterno. Isaías 5:24 ou 24:5 fala que a terra será queimada e poucos homens restarão. Malaquias 4:1 diz que aquele dia vem arde como fornalha.
não sobrará nem ramo e nem raiz, certo? E eles pegam o texto de Mateus 20, ou é 28, ou é 20, diz que ai daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Tá vendo aí? Tem a alma sai, que é a imortalidade, a vida após a morte lá do Éden, e Roma, que adora os mortos, intercede dia de finado, dia de sexta-feira da paixão, e quando a pessoa morre, que os que não sabem, Deus respeita, mas os que sabem, a Bíblia diz que Deus não leva em tempo o tempo da ignorância, certo? E a imortalidade da alma e o dia e a adoração, que Satanás quis ser adorado e tira você de adorar a Deus para adorar junto a outra coisa, acaba tirando você de perder a salvação e ir para ele junto para o inferno. O sábado, em breve, vai ser o domingo. João Paulo II escreveu uma carta em 1998, Dies Domini. A iminência do terceiro milênio nos convida a refletir com maior ímpeto o verdadeiro sentido do domingo. Doravante. Isto será uma característica que seguirão os cristãos do mundo circunstante a celebração do domingo como elemento qualificante da verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que esse dia seja santificado por todos os crentes, que é a marca do inferno de Apocalipse 13:16, dizendo que é para comprar e vender é mentira. Apocalipse 16:12, que é para todos se unir para o dia, para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, com curas, prodígios e milagres falsos. E outra coisa também que eu esqueci, as 7 igrejas depois de Cristo, a primeira, Apocalipse 1:14, Jesus nos candeeiros, que são as 7 igrejas, as 7 estrelas, que são os 7 espíritos das 7 igrejas, o mesmo que vai passando de igreja para igreja, e nós, estrela, como mensageiro, e os anjos, que é uma coroa, uma estrela, é uma alma ganha para Cristo, da coroa na testa. Por isso que os 144 mil que eles falam que é os vivos, não é literal, porque se ganhar uma pessoa na estrela na testa, já são 288 mil pessoas salvas. É todos os salvos. Ah, mas os perdidos é como a areia do mar. Mas é contando desde os anjos do céu e de Abel para cá, vivos e mortos. Eu li em Apocalipse 11:18. A primeira igreja é Éfeso 2:14. Do ano 30 ao ano 100 e pouco. Primeira igreja, Éfeso, Hermina, Sardes, Pérgamo, Tiratira, Filadélfia, Éfeso, Hermina, Sarde, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Que a Adventista agora, 1810, Jesus pulou do lugar santo para o lugar santíssimo, que ele passou a fazer as 2 funções de Moisés, sacerdote e sumo sacerdote, para interceder por nós em tempo oportuno. Hebreus 8:1 e 9:24. E primeiro é 2 Pedro 4:17. Chegou a hora de Deus julgar, chegou a hora do juízo de Deus. Começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitar o evangelho de Cristo? E Salmo 19:10. O juízo de Deus pros dele é como mais doce como que favo de mel e mais puro que ouro refinado ao fogo, que é o rebatismo do Espírito Santo, que eles dizem que é com línguas estranhas, que pastor estão morrendo no púlpito, chama fogo estranho, que Deus fala no Velho Testamento que eles seriam fulminados em pouco tempo, os pastores que enganam o meu povo e comem a carne do meu povo, que é os que enrica com dízimo e prega prosperidade e fala aquilo que Deus não falou, dizendo que é Deus que falou. Ezequiel 13, de 3 a 10 e Deuteronômio 19:8 ou 8:19.
Não fareis passar pelo fogo a tua filha ou teu filho, nem notificador, nem adivinhão, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem necromante, nem quem consulta os mortos. Rezando para mortos, Maria intercessora que tem no pó da terra, Satanás que veio lá do céu, purgatório e feiticeiro. Essas nações que hoje possuem, ouvem os prognosticadores, agoureiros, e a mim não consulta, eles não fará parte do meu povo. Ezequiel 13, de 3 a 10. Ai dos profetas loucos que falam vaidade, que falam visões e tem visões e falam coisas que eu tal não falei, dizendo o Senhor falou, quando eu tal não falei. Espero o cumprimento da profecia. Eles não farão parte do meu povo, rebocam brechas no muros para no dia mau ser destruídas. São como raposas que saem fora do rebanho. Certo? Ezequiel 13, de 3 a 10. O futuro pertence a Deus. Primeira coisa de Deus que ele revelou que nós sabemos, as Sagradas Escrituras, a segunda, Jesus Cristo, e a terceira, a natureza, que Romanos 1,18 diz, as coisas invisíveis de Deus desde a criação e a sua natureza desde a criação são manifestas e são vistas para que tais pessoas não fiquem inesculpáveis. Países que a mensagem não entra, que Deus está usando a natureza. Certo que isso aqui vai virar um lago de fogo. Sim, lá em Mateus 20, 28, aqueles que matam a vida, mas não podem matar a vida, mas não podem matar a alma. Mas eles não completam que Deus fala, Deus faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E em Salmos fala que a fumaça do ímpio subirá, o ímpio esmanecerão, e a sua fumaça subirá para sempre, certo? E quando fala inferno eterno, que a pessoa vai para um lugar que ela vai deixar de existir eternamente. Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje, não. E João 5,45, Jesus diz que Moisés está acusando aqueles que acusam ele diante do Pai, que eles também não lê, certo? Então, tchau para vocês. O título da mensagem é Sinais, Engano e a Bíblia. Faz o ano bíblico, eu já estou quase terminando, 30 dias eu já estou chegando em Isaías, que para terminar é rápido, menos de 30 dias a segunda vez. Os crentes de Bereia, eles foram salvos porque eles examinavam as escrituras, eles não acreditavam só no que o apóstolo Paulo falava, o maior apóstolo do Novo Testamento. E os crentes de Tesalonica só acreditavam no que o apóstolo Paulo falava. Ele se perdeu, certo? Porque o diabo não vai enganar só aqueles que estudam a Bíblia, mas os que não sabem ler. Pede sabedoria a Deus que ele ensina, mas ora, intercede, está usando a intercessão. O diabo é expulso do que? Jejum e oração. Tchau para vocês e até já.